Olá, me chamo Daiane Inocêncio da Costa, sou mestranda em Ciência Animal pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal da Paraíba. Irei ministrar a aula sobre anticorpos e antígenos referente à disciplina de Introdução à Imunologia Veterinária. Inicialmente, é preciso entender os conceitos de anticorpos e antígenos. Os anticorpos são proteínas circulantes produzidas em animais vertebrados em resposta à exposição a estruturas estranhas ao organismo. A essas estruturas é dado o nome de antígenos. E esses anticorpos eles também vão ser os mediadores da resposta imune humoral contra todas as classes de micro-organismos. Os anticorpos eles são extremamente diversos e específicos em sua capacidade de reconhecer os antígenos. Existem duas classes de moléculas usadas pelo sistema imune adaptativo para reconhecer e combater os antígenos. São elas os anticorpos e os receptores antigênicos das células T. Os anticorpos eles reconhecem uma ampla variedade de estruturas antigênicas. Eles têm uma maior capacidade de discriminar entre diferentes antígenos e eles ligam antígenos com uma maior força do que quando comparados, a os receptores das células T. Os anticorpos eles são sintetizados somente pelas células de linhagem de linfócitos B e existem em duas formas. Eles podem estar ligados à membrana de superfície dos linfócitos B, como a gente pode ver nessa imagem, e nesse caso eles vão atuar como receptores antigênicos, ou eles podem ser secretados e atuar na proteção contra micro-organismos. Quando esses anticorpos eles reconhecem os antígenos, eles vão ativar essa célula, esse linfócito B, e ela vai iniciar a resposta imune humoral. Quando esse linfócito B é ativado, ele vai se diferenciar em plasmócito e esse plasmócito vai secretar anticorpos que vão ter a mesma especificidade dos anticorpos que estão ligados à membrana do linfócito B. Esses anticorpos, eles também são chamados, esses anticorpos secretados, também são chamados de anticorpos solúveis. As formas secretadas dos anticorpos, elas podem ser encontradas no plasma sanguíneo, em secreções mucosas, no fluido intersticial dos tecidos e para que aconteça a eliminação dos antígenos, frequentemente requer uma interação do anticorpo com outros componentes do sistema imune, incluindo moléculas como proteínas do sistema complemento e células como os fagócitos e os mastócitos. Aqui a gente tem algumas funções dos anticorpos. A primeira delas é a neutralização de micro-organismos e toxinas microbianas. Temos também, como função dos anticorpos, a ativação do sistema complemento. Outra função é a opsonização de antígenos para aumentar a fagocitose. Outra função é a citotoxicidade celular dependente do anticorpo. Essa função ela vai ser através da qual os anticorpos eles vão marcar micro-organismos para serem destruídos pelas células do sistema imune. E uma outra função é que eles vão mediar a ativação de mastócitos através de uma reação de hipersensibilidade imediata, através da qual vai acontecer a destruição ou a eliminação de vermes parasitas. Agora a gente vai conhecer um pouco da estrutura dos anticorpos. E para isso é preciso que a gente entenda algumas características gerais da estrutura molecular desses anticorpos. Bom, todas as moléculas de anticorpos, elas compartilham as mesmas características estruturais básicas, mas elas apresentam uma extraordinária variabilidade nas regiões que se ligam ao antígeno, ou seja, nesses sítios de ligação do antígeno, vai haver uma grande variedade.
Por que essas regiões são tão variáveis? Porque os antígenos também são muito variáveis e essas regiões elas precisam ser específicas para cada antígeno. Uma molécula de anticorpo ela possui uma estrutura básica simétrica, composta de duas cadeias leves idênticas e duas cadeias pesadas também idênticas. Essas cadeias leves elas estão ligadas às cadeias pesadas por pontes de disulfeto. E as cadeias pesadas se ligam entre si também por pontes de disulfeto. Tanto as cadeias leves quanto as pesadas, elas possuem uma série de unidades homólogas repetidas que se dobram em uma forma globular chamada de domínio IG. Nessa imagem aqui, a gente pode ver as cadeias leves, representadas por essas regiões verdes, e as cadeias pesadas, representadas por essas regiões em vermelho. Mais à frente, a gente vai ver o restante desses outros componentes da estrutura do anticorpo. Aqui a gente tem a representação esquemática de um domínio IG. Cada domínio desse ele vai conter duas camadas de folhas beta-pregueadas, que são essas fitas aqui. Cada uma composta de 3 a 5 fitas de cadeias polipeptídicas antiparalelas. As duas camadas são mantidas unidas por uma ponta de disulfeto e as fitas adjacentes de cada folha são conectadas por pequenas alças. Os aminoácidos localizados em algumas dessas alças, eles vão ser muito variáveis e eles são críticos para o reconhecimento do antígeno, por causa da sua grande variabilidade. Voltando aqui para a imagem, tanto as cadeias pesadas quanto as cadeias leves, elas vão ter uma região aminoterminal variável, representada pela letra V, que são essas regiões aqui, representadas pela letra V, tanto nas cadeias pesadas quanto nas leves, e também vão ter uma região carboxiterminal constante, representada pela letra C, tanto na cadeia pesada quanto na cadeia leve. Na cadeia pesada, a região V ela vai possuir um domínio IG e a região C ela vai possuir 3 ou 4 domínios IG. Na cadeia leve, a região V ela vai possuir um domínio IV e a região C também vai possuir um domínio IG. Essas regiões variáveis, elas são chamadas assim porque suas sequências de aminoácidos variam entre os anticorpos produzidos por diferentes clones de células B. Por isso essas regiões elas são tão variáveis. A região V de uma cadeia pesada, representada aqui por VH, é justaposta à região V de uma cadeia leve, representada aqui por VL, cadeia leve, para formar o local de ligação do antígeno. Cada anticorpo ele possui dois locais, aqui e aqui, de ligação para o antígeno. A região C, que é essa região aqui de baixo, ela participa das funções efetoras e ela serve como âncora, nessa imagem aqui está melhor, serve como âncora para os anticorpos se fixarem à membrana plasmática das células B. A porção de ligação do antígeno a uma molécula de um anticorpo é conhecida como região FAB. Então, essa região aqui, onde o anticorpo, o antígeno vai se ligar ao anticorpo, é conhecida como região FAB. Já a extremidade terminal, que está envolvida com as funções efetoras, como eu falei, essa região aqui toda, é conhecida como região FC. Então, agora a gente vai falar um pouco das características estruturais das regiões variáveis dos anticorpos. A maioria das diferenças de sequência e variabilidade entre os diferentes anticorpos está restrita a 3 trechos curtos da região variável da cadeia pesada e a 3 trechos curtos da região variável da cadeia leve.
Esses segmentos de maior diversidade são conhecidos como regiões hipervariáveis. Essas regiões elas vão corresponder a 3 alças protuberantes conectando fitas adjacentes das folhas beta que compõem os domínios variáveis das proteínas de cadeia pesada e leve, que estão nessa imagem aqui. Pelo fato dessas sequências formarem uma superfície complementar à forma tridimensional do antígeno, que é ligado a elas, as regiões hipervariáveis elas também vão ser chamadas de regiões determinantes de complementariedade, porque vão ser as regiões que determinam a complementariedade do antígeno ao anticorpo. Essas regiões elas vão ser procedentes tanto da região aminoterminal variável das cadeias leve, quanto das regiões variáveis das cadeias pesadas. E essas regiões elas vão ser chamadas de CDR1, CDR2 e CDR3. Sendo que tanto nas regiões variáveis das cadeias leve, quanto nas regiões variáveis das cadeias pesadas, essa região CDR3 ela vai ser a mais variável. As diferenças na sequência entre as CDRs de diferentes moléculas de anticorpo, elas contribuem para a superfície de interação distinta. E dessa maneira, elas vão contribuir para a especificidade ou para as especialidades dos anticorpos individuais. Nessa imagem aqui, na parte B, a gente tem uma visão tridimensional das alças CDR hipervariáveis em um domínio variável de uma cadeia leve. Tanto desse lado quanto desse lado a gente tem uma representação de uma cadeia leve, mas isso pode ser representado também levando em consideração uma cadeia pesada, é a mesma coisa. A região variável de uma cadeia leve, ela é mostrada, como a gente pode ver aqui nessa imagem, através de alças. A alça azul, ela representa a região CDR1, a alça vermelha CDR3 e a alça amarela CDR2. Essas linhas aqui verticais, elas descrevem a dimensão da variabilidade dessas regiões determinantes de complementariedade, ou desses CDRs. E através dessa imagem a gente consegue ver que a dimensão da variabilidade da região CDR3 é maior quando comparada a CDR1 e a CDR2. Bom, a gente já viu as características estruturais das regiões variáveis dos anticorpos. Agora a gente vai ver algumas características das regiões constantes. As moléculas de anticorpos elas podem ser divididas em classes, chamadas de isotipos, e subclasses, chamadas de subtipos. Esses isotipos eles são nomeados em IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, eles têm algumas diferenças. Essas diferenças elas são dadas, com base nas diferenças da estrutura dessas regiões constantes da cadeia pesada. Os isotipos e subtipos de anticorpos eles diferem em suas regiões constantes e assim onde vai diferir também onde eles se ligam e também quais as funções efetoras eles realizam. Diferentes isotipos e subtipos de anticorpos eles realizam funções efetoras distintas. Aqui na imagem está isótopos, mas é isotipos. A razão para isso é que a maioria das funções efetoras dos anticorpos é mediada pela ligação das regiões constantes da cadeia pesada aos receptores Fc nas diferentes células, como, por exemplo, aos fagócitos, às células NK, aos mastócitos e as proteínas plasmáticas, como algumas proteínas do sistema complemento. As moléculas de anticorpo elas são flexíveis. Isso permite que eles se liguem a diferentes matrizes de antígenos. Essa flexibilidade, como a gente pode ver aqui na imagem, ela é conferida por uma região chamada de região de dobradiça, que são essas regiões aqui, que elas vão se encontrar entre essas regiões de CH2 e CH3. Nessa imagem, a gente pode ver que nessa primeira parte aqui, na parte A, o anticorpo ele está se ligando a determinantes de antígenos separados. Já na imagem B, a gente vê que esse anticorpo está se ligando a determinantes muito próximos. Então, isso se dá
como eu já falei, através dessa região de dobradiça. Então, faz com que ele possa se ligar a determinantes separados e também mais próximos. Os anticorpos, tanto secretados quanto os associados à membrana, eles diferem na sequência de aminoácidos da porção carboxiterminal da região constante da cadeia pesada. A forma secretada, que como eu já falei, ela é encontrada no plasma sanguíneo, algumas secreções mucosas e nos fluidos extracelulares, ela vai conter uma região carboxiterminal hidrofílica, chamada de peça caudal. Já a IgG de membrana, ela vai conter uma sequência carboxiterminal que inclui 2 segmentos. São eles a região transmembrana hidrofóbica, que é essa região aqui, e a cauda citoplasmática, que ela vai ser uma sequência que vai estar dentro da célula e vai ser carregada positivamente. Bom, abrindo um parêntese, vamos falar um pouco sobre os anticorpos monoclonais. Um anticorpo monoclonal é uma coleção pura de moléculas de anticorpo idêntica e com a mesma especificidade. Um tumor de plasmócitos, um plasmocitoma ou mieloma, assim como a maioria dos tumores de qualquer origem celular, é monoclonal e, dessa maneira, produz anticorpos de uma única especificidade. A descoberta dos anticorpos monoclonais produzidos por esses tumores levou à ideia de que seria possível produzir anticorpos monoclonais similares de qualquer especificidade desejada, através da imortalização de células secretoras de anticorpo individuais de um animal imunizado com um antígeno que fosse conhecido. Há inúmeras aplicações dos anticorpos monoclonais, tanto na pesquisa quanto no diagnóstico e na terapia. Algumas dessas aplicações incluem a identificação de marcadores fenotípicos únicos, a tipos celulares particulares. Também são utilizados no imunodiagnóstico e na identificação tumoral, e também são usados na análise funcional de moléculas da superfície celular e secretadas, anticorpos secretados. Agora a gente vai ver um pouco sobre a síntese, a montagem e a expressão dessas imunoglobulinas. As cadeias pesadas e leves da imunoglobulina, assim como a maioria das proteínas secretadas e de membrana, são sintetizadas nos ribossomos que estão na membrana do retículo endoplasmático rugoso. A associação covalente das cadeias pesadas e leves está estabilizada pela produção ou pela formação de pontes de disulfeto, aquelas pontes que eu falei no início da aula. E também ocorre no retículo endoplasmático durante o processo de montagem do anticorpo. Após essa montagem, as moléculas de imunoglobulina elas são liberadas das chaperonas. Essas chaperonas são proteínas do retículo endoplasmático que fazem o dobramento das cadeias pesadas e leves. Depois disso, elas são transportadas para a cisterna do complexo de Golgi, onde seus carboidratos são modificados e então são direcionados para a membrana plasmática em uma espécie de vesículas. Anticorpos, tanto em sua forma de membrana, anticorpos na forma de membrana, eles são ancorados à membrana plasmática, enquanto a forma secretada dos anticorpos, que são produzidos pelos linfócitos B, diferenciados em plasmócitos, são transportadas para fora da célula. A maturação das células B, a partir dos progenitores da medula óssea, é acompanhada por alterações específicas na expressão dos genes de imunoglobulina, resultando então na produção de moléculas de imunoglobulina em diferentes formas. Aqui a gente tem uma representação esquemática da expressão de anticorpos durante a maturação dos linfócitos B. Aqui a gente pode ver que os estágios da maturação do linfócito B eles são mostrados com alterações na associação das cadeias pesadas e leves das imunoglobulinas. As cadeias pesadas do IgM elas são mostradas em vermelho e as cadeias pesadas do IgD são mostradas em azul aqui, enquanto que as cadeias leves de ambas as espécies de imunoglobulina são representadas por essas estruturas verdes.
Quando linfócitos B maduros eles são ativados pelos antígenos, como eu já falei aqui várias vezes, eles são diferenciados em plasmócitos secretores de anticorpos. Esse processo é também acompanhado por alterações no padrão de produção dessas imunoglobulinas. Uma dessas mudanças é a produção aumentada da forma secretada do anticorpo em comparação com a forma de anticorpos de membrana, ou seja, os anticorpos secretados eles são produzidos em uma maior quantidade. Falando um pouco sobre a meia-vida dos anticorpos, é preciso entender o que é meia-vida, né? Meia-vida é o tempo médio antes que o número de moléculas de anticorpos seja reduzido à metade. A meia-vida dos anticorpos circulantes é uma medida de quanto tempo esses anticorpos permanecem no sangue após a secreção pelos linfócitos B, ou após a injeção, como no caso de anticorpos que são administrados, que não são próprios daquele organismo. Diferentes isotipos, tem escrito isótopos de novo aqui, mas é isotipos de anticorpos, eles têm meia-vida muito diferentes na circulação, até porque eles são bem diferentes uns dos outros. Por exemplo, a IgE, ela tem uma meia-vida bastante curta, de aproximadamente 2 dias, sobrevivendo na circulação. Embora a IgE, quando associada ao seu receptor de alta afinidade no mastócito, tenha uma meia-vida bastante longa. Então, esse tempo de meia-vida ele vai variar bastante entre as diferentes isotipos de imunoglobulina. Bom, a gente vai ver um pouco agora da ligação dos anticorpos aos antígenos, de como essa ligação ela ocorre. Todas as funções dos anticorpos são dependentes da capacidade deles de se ligarem especificamente aos antígenos. A gente vai considerar agora a natureza dos antígenos e como eles são reconhecidos pelos anticorpos. Um antígeno, ele é qualquer substância que pode ser especificamente ligada por uma molécula de anticorpo ou receptor de célula T. Os anticorpos eles podem reconhecer como antígenos praticamente todos os tipos de moléculas biológicas, incluindo alguns metabólitos intermediários simples, açúcares, lipídios, alcacoides e hormônios, bem como macromoléculas, como por exemplo carboidratos complexos, fosfolipídios, ácidos nucleicos e algumas proteínas. Nem todos os antígenos reconhecidos por linfócitos específicos ou por anticorpos secretados são capazes de ativar os linfócitos. As moléculas que estimulam a resposta imune são chamadas de imunógenos. Guardem essa palavra. Macromoléculas elas são efetivas para estimular os linfócitos B a iniciarem respostas imunes humorais, porque a ativação desses linfócitos B necessita que múltiplos receptores antigênicos sejam unidos numa ligação cruzada. Agentes químicos pequenos eles podem se ligar aos anticorpos e por isso são chamados de antígenos, mas eles não podem ativar as células B, portanto, eles não são imunógenos. Isso nos leva a pensar na diferença entre antigenicidade e imunogenicidade. A antigenicidade ela é a capacidade que uma substância tem de ser ligada ao anticorpo. Já a imunogenicidade é a capacidade que um antígeno tem de estimular uma resposta imune. Então, esses agentes químicos pequenos são antígenos, mas eles não conseguem ativar uma célula B a iniciar uma resposta imune. Por isso, eles não são imunógenos. Então, a imunogenicidade deles é baixa ou não existe. As macromoléculas, tais como proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos, são normalmente muito maiores do que a região de ligação do antígeno de uma molécula de anticorpo. Dessa maneira, qualquer anticorpo se liga somente a uma porção da macromolécula, a qual é chamada de determinante ou epítopo. Lembram que no início da aula eu falei que um anticorpo só ele pode se ligar a determinantes que estão distantes um do outro? Era desses determinantes que eu estava falando. A presença de múltiplos determinantes idênticos em um antígeno ela é referida ou chamada de polivalência ou multivalência. Qualquer forma ou superfície disponível em uma molécula que possa ser reconhecida por um anticorpo, ela pode ser chamada de determinante
antigênico ou epítopo. No caso das proteínas, a formação de alguns epítopos depende somente da estrutura primária e a formação de outros determinantes reflete a estrutura terciária ou a conformação, a forma, né? Nessa imagem aqui, a gente tem uma representação esquemática da natureza dos determinantes antigênicos. Esses determinantes, eles podem depender do dobramento da proteína, bem como da sua estrutura primária. Quando esses determinantes eles são formados por vários resíduos de aminoácidos adjacentes, eles são chamados de epítopos lineares ou determinantes lineares, que são expressos por essa imagem B aqui. Quando eles são formados por resíduos de aminoácidos que não estão em sequência, mas se tornam especialmente justapostos na proteína dobrada, eles são chamados de determinantes conformacionais ou epítopos conformacionais. Já quando eles surgem de modificações pós-síntese, como a clivagem de ligação peptídica, eles são chamados de determinantes neoantigênicos ou epítopos neodeterminantes. Agora a gente vai ver um pouco das bases estruturais e químicas da ligação antigênica. Muitas características estruturais dos anticorpos são críticas, ou seja, imprescindíveis para sua capacidade de reconhecer antígenos e para suas funções efeturas. A gente vai ver agora como a estrutura dos anticorpos contribui para as suas funções. Os sítios de ligação antigênica de muitos anticorpos, eles são superfícies planares que podem acomodar epítopos conformacionais de macromoléculas, permitindo que os anticorpos se liguem a grandes macromoléculas. O reconhecimento dos antígenos pelos anticorpos envolve uma ligação covalente irreversível. Vários tipos de interações não covalentes elas podem contribuir para a ligação do anticorpo aos antígenos. A importância relativa de cada uma delas depende das estruturas do sítio de ligação de um anticorpo individual e do determinante antigênico. A força de ligação entre um único sítio de combinação e um anticorpo e um epítopo de um antígeno é chamada de afinidade. Embora a afinidade de qualquer sítio de ligação antigênica seja a mesma para cada epítopo ou determinante de um antígeno polivalente, a força de ligação do anticorpo ao antígeno ela deve levar em conta a ligação de todos os sítios para todos os epítopos ou determinantes disponíveis. A força geral de ligação ela é chamada de avidez e é muito maior do que a afinidade a qualquer sítio individual de ligação antigênica. Agora a gente vai ver um pouco da relação estrutura-função nas moléculas de anticorpo. Para isso a gente precisa entender um pouco das características relacionadas ao reconhecimento do antígeno. A capacidade dos anticorpos em reconhecer especificamente uma grande variedade de antígenos com afinidades variadas reflete as propriedades das tão faladas regiões variáveis. A primeira característica que a gente vai ver é a especificidade. Os anticorpos eles podem ser notavelmente específicos para cada antígeno, distinguindo entre pequenas diferenças em sua estrutura química. A refinada especificidade dos anticorpos se aplica ao reconhecimento de todas aquelas classes de moléculas. Bom, esse grau de especificidade ele é necessário para que os anticorpos gerados em uma resposta aos antígenos de um micro-organismo normalmente não reajam com as moléculas próprias estruturalmente semelhantes ou com antígenos de outros micro-organismos. Entretanto, alguns anticorpos produzidos contra um antígeno eles podem se ligar a um antígeno diferente, mas estruturalmente relacionado, como a gente pode ver nessas imagens aqui. Esses antígenos eles são diferentes, mas eles são estruturalmente relacionados. Isso é conhecido como reação cruzada. Outra característica é a diversidade. A capacidade dos anticorpos em qualquer indivíduo de se ligar especificamente a um grande número de antígenos diferentes é um reflexo da diversidade de anticorpos e a coleção total de anticorpos com diferentes especificidades representa o repertório de anticorpos. Os micro-organismos genéticos que geram um repertório tão vasto de anticorpos são ativos somente pelos linfócitos B. Outra característica é a maturação de afinidade. A capacidade dos anticorpos de neutralizar toxinas e micro-organismos infecciosos é dependente da firme ligação de anticorpos.
O mecanismo para a geração de anticorpos de alta afinidade, ele envolve alterações sutis nas estruturas das regiões variáveis dos anticorpos, né? Durante as respostas imunes humorais, dependentes da célula T aos antígenos proteicos. Essas alterações ocorrem por um processo de mutação somática em linfócitos B, estimulados pelos antígenos, que gera novas estruturas no domínio variável, algumas das quais se ligam ao antígeno com maior afinidade do que com os domínios variáveis originais. Aquelas células B, produtoras de anticorpos de maior afinidade, elas se ligam preferencialmente ao antígeno, e como resultado da seleção, elas se tornam células B dominantes a cada exposição subsequente ao antígeno. Esse processo ele é chamado de maturação de afinidade, e ele vai resultar numa afinidade média de ligação dos anticorpos a um antígeno à medida que essa resposta imune vai evoluindo. Bom, essa ilustração aqui, ela descreve as mudanças na estrutura dos anticorpos que podem ser produzidas pelas progênies dos linfócitos B ativados e também as alterações na sua função. Bom, nessa primeira imagem aqui, a gente pode ver que durante a maturação da afinidade, algumas mutações nas regiões V, elas vão acontecer. E essas mutações, elas vão ser representadas por esses pontinhos aqui. Essas alterações, essas mutações, né, elas vão levar a alterações na especificidade fina, sem mudanças nas funções efetoras dependentes da região constante. Nessa outra imagem aqui, a gente pode ver que células B ativadas, elas podem trocar a produção de anticorpos basicamente ligados à membrana, contendo regiões transmembranares e citoplasmáticas para anticorpos secretados. Esses anticorpos secretados, eles podem não apresentar mutações genéticas. Como a gente pode ver aqui na imagem, ele permanece igual. Já na troca de isotipos, as regiões constantes elas irão mudar. A gente pode observar essas mudanças nessas regiões constantes pela mudança da cor, que vai estar representada aqui pela mudança das cores. A gente pode ver que esse anticorpo, a região constante dele era roxa, né? A gente pode ver, ó, que aqui ficou verde, na IgE ficou verde, na IgG ficou rosa e na IgA ficou amarelo. Nesse caso, não há alterações nas regiões variáveis, né? Elas permanecem roxinhas. Essa troca de isotipos, ela pode ser vista tanto em anticorpos ligados à membrana, quanto naqueles anticorpos secretados, como a gente pode ver aqui também, os ligados à membrana e nos secretados. E é isso. Obrigada por assistir.